Então vamos lá. Vamos falar do sermão profético de Jesus. Nós paramos ali e para demonstrar a ideia de que ninguém seria poupado daquela grande fúria assoladora causada pelos romanos invasores, inclusive as crianças, ele exclamou dizendo: ai das grávidas e das que criarem crianças naqueles dias. Por que Jesus disse isso? Porque haverá grande aperto na terra, enfim, uma grande aflição e tormento, e ira sobre este povo judeu. Isso está em Lucas, no capítulo 21, lá no versículo 23. E o mestre, sendo ainda bem mais claro com suas previsões, lhes disse que os judeus cairão ao fim da espada, para todas as nações serão levados cativos. Isso também está em Lucas capítulo 21. Ele estava se referindo às fortes perseguições que eles deveriam sofrer ao longo do tempo e principalmente ao que ficou conhecido na história como sendo a diáspora judaica. A dispersão involuntária dos judeus de Jerusalém, e que figuram para outras nações vizinhas após a invasão romana em 135 d.C., conforme também havia sido previsto no antigo livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículos 63 e 64. Vejam que a história demonstrou que o antissemitismo, ou o sentimento de grande ira sobre o povo judeu, se perpetuou desde aquela época até os dias de hoje, tendo muitos motivos, principalmente o deicídio. Naquele discurso, Jesus ainda afirmou para os seus discípulos que Jerusalém seria pisada pelos gentios ou invadida pelos povos não judeus, o que nós vamos ver de fato ocorreu, visto que aquela cidade foi posteriormente invadida e dominada não somente pelos romanos, a partir de 70 d.C., mas também ao longo do tempo por outros povos vizinhos, principalmente pelos muçulmanos. Lá em 634 d.C., pelos turcos otomanos em 1517 e mais recentemente pelos britânicos em 1917. Aí, em seguida, Jesus revelou a eles que tudo aquilo deveria ocorrer até que os tempos dos gentios se completem. Isso está em Lucas 21, versículo 24. Isto é, até que aquele período de tempo chegasse a seu fim. Percebe-se claramente que ele revelou lá nas entrelinhas essa preciosa informação de que existia então um prazo ou limite máximo de tempo determinado para que todas aquelas coisas acontecessem sobre Jerusalém. Com isso ele deixou também claro
o entendimento de que havia um plano divino traçado para o mundo, regulando todos aqueles acontecimentos. Mas, sobre quais tempos determinados para os povos não judeus, Jesus se referiu. Esta passagem, exclusiva do Evangelho de Lucas, e também conhecida na tradição não somente cristã, como sendo a dos tempos dos gentios. Ela tem gerado grandes intrigas entre os muitos estudiosos bíblicos sobre o mistério envolvido lá no verdadeiro significado deste certo período determinado, de tempo em que certamente foi previsto segundo os desígnios de Deus, porque faz parte do seu plano. Então, a visão ou entendimento tradicional sobre este assunto é que aqueles mencionados tempos representam um longo período determinado para que os povos estrangeiros ou não judeus controlassem a santa cidade de Jerusalém, até que ela fosse posteriormente restituída aos judeus. Nós vamos ver a respeito desta interpretação clássica que vale a pena mencionar que, recentemente, após uma longa discussão e o acordo firmado com a ONU cumpriu-se, segundo lecionam alguns estudiosos bíblicos que compartilham deste entendimento. Então, aquele longo período de domínio dos povos gentios sobre Israel, prazo este que se encerrou, vejam bem, após a invasão dos britânicos em 1917, com a consequente expulsão dos muçulmanos. De fato, após 1878 anos, contados desde 70 depois de Cristo, quando houve a eclosão da Primeira Guerra Judaico-Romana e a posterior expulsão dos judeus de Jerusalém, Israel, enfim, proclamou a sua independência em 1948, restaurando o seu anterior status político que havia perdido há séculos e tendo a cidade de Jerusalém como a sua capital. Após outra guerra com os povos árabes muçulmanos, Jerusalém foi reunificada em 1967. Porém, a contenda naquela região ainda persiste até hoje em dia. Contudo, há também um outro entendimento heterodoxo de que daqueles mencionados tempos determinados por Deus se referem, na verdade, a um longuíssimo período relativo a exatos 7 tempos proféticos,
que são equivalentes a 2520 anos, conforme havia sido mencionado anteriormente. Também que está no livro de Daniel, capítulo 4, versículo 23, e em Ezequiel, capítulo 30, versículo 3. Perdão. Dessa forma, aquele período profético, ele remete a nossa visão, consequentemente, para uma outra época bem anterior à do mencionada diáspora judaica, causada pelos romanos a partir de 70 depois de Cristo. Demarcando assim um outro ponto inicial de partida, pretérito, como sendo a referência para a contagem daqueles 7 tempos proféticos até o seu encerramento. Alguns estudiosos lecionam que ele se refere a um longo período contado a partir da época da conquista de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor, da Babilônia, que ocorreu em 605 a.C., que também está em Daniel 1, versículo 1. Quando então o primeiro templo de Jerusalém, construído pelo rei Salomão, de Israel por volta do ano de 990 a.C., havia sido destruído em 586 a.C., com o consequente exílio dos judeus que foram levados cativos para a Babilônia. Mas conforme se pretende esclarecer ao leitor, que está lendo esse livro, que eu recomendo muito, o cumprimento daqueles mencionados tempos proféticos, que eram destinados aos povos gentios, teria, na verdade, um outro significado espiritual bem mais profundo. Explicaremos tudo de uma forma melhor, ou bem mais clara, à frente. Vamos continuar com o sermão profético de Jesus. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.